Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Isadora e hoje eu tô aqui para te auxiliar na execução da sua atividade de mapa. Então, a gente vai entender um pouco juntos a proposta dessa atividade e, se possível, eu vou dar algumas dicas extras aqui de como você vai poder elaborar ela da melhor maneira possível, tá? Bom, vamos lá. Para começar, eu sugiro que você leia atentamente toda a proposta da atividade, as orientações, né? Aqui embaixo a gente vai ter as orientações, como você vai inserir ela na plataforma e tudo mais para você já ficar atento. E aí depois você vai fazendo uma segunda leitura, já executando a sua atividade de mapa. Bom, para começar, você vai precisar se imaginar numa situação seguinte: você vai ser professor da disciplina de filosofia no ensino médio de alguma escola pública da sua cidade. Então, para começar, você precisa se imaginar como são as escolas públicas da sua cidade, quais são as possibilidades de materiais disponíveis, de recursos físicos que você vai ter no momento da sua aula. Pensa no tempo da sua aula, que são geralmente as aulas são de 50 minutos, tá? E os conteúdos propostos. Os conteúdos propostos geralmente estão nos documentos de educação do Paraná, no próprio site da Secretaria de Educação do Paraná. Então, BNCC, diretrizes curriculares, você pode dar uma olhada nesses documentos para ter um primeiro contato com eles. Aí, além de tudo isso, a nossa atividade diz o seguinte: você vai precisar montar uma aula, pensando em todas essas etapas anteriores que eu citei, uma aula sobre a relação da ética, que é um conteúdo abordado na filosofia, e a tecnologia. Então, ética e tecnologia. E lembrando uma seguinte coisa: você já apresentou aos alunos o que é a ética, né? Então, ele já tem um conhecimento prévio do que é ética e do que é moral e quais os assuntos abordados quando referimos à tecnologia. Então, esse aluno ele já está sabendo que a ética é uma área da filosofia, que vai refletir sobre as questões da moral numa sociedade. E agora a gente está vendo como a ética se relaciona com a tecnologia, tá? Esse é o tema mais central do seu trabalho. Além disso, você vai escolher alguns temas que eu deixei aqui de sugestão, mas que a quarta opção você pode escolher um tema dentro da sua própria definição aí do que é melhor trabalhar, tá? Então aqui a gente vai escolher como vai se dar a ética dentro dos espaços das redes sociais utilizados por jovens e adolescentes. Aqui você pode falar dos aplicativos, do conteúdo que eles consomem, enfim, isso fica a seu critério, tá? O segundo tema proposto por mim, que você também pode adequar à sua realidade, é como a gente pode trabalhar conhecimento, né, versus fake news, que seria uma notícia falsa ou a manipulação das informações. Será que tudo pode ser publicado? Quando for publicado algo que é comprovadamente falso, como as plataformas deveriam agir, como o consumidor, o usuário desses aplicativos pode ficar mais atento, tá? Então você pode criar um projetinho aqui com os seus alunos adolescentes. O terceiro é o acesso aos dados privados das pessoas por sites e a comercialização desses dados por algumas empresas. Então, quando a gente precisa aceitar ali os termos de uso de um site, como que esse aluno pode ler atentamente? Como que ele pode proteger os dados dele? Ele já pensou sobre isso? Então, a sua aula pode girar em torno desse assunto. E a minha quarta sugestão é que você escolha um tema sobre ética e tecnologia que mais você acredita que seja interessante de ser falado, tá? Então, a primeira etapa é isso. Se imaginar nesse cenário que eu propus, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada nos documentos curriculares de educação do Paraná disponíveis no site da Secretaria de Educação, para você se familiarizar com os conteúdos propostos pelo Paraná
que vão relacionar conteúdos da filosofia com habilidades, né, desses estudantes, tá? E também a segunda etapa da nossa atividade vai ser escolher o tema. Então, uma vez escolhido o tema que relacione ética e tecnologia, a gente vai para a parte prática da nossa atividade, que é o seguinte: você agora vai fazer uma proposta de aula que vai conter o seguinte: o plano de aula. Então, você vai precisar fazer um plano de aula, né? Isso fica a seu critério também, como fazer seu plano de aula, mas eu sugiro que você veja modelos de plano de aula na internet. Lá vai ter a disciplina escolhida, o tema da sua aula, quais vão ser os passos da sua aula, né? Qual que é a proposta de atividade que você vai fazer para trazer para a sala de aula, que estimule os seus alunos, que vai fazer com que eles expressem as suas visões de mundo, sentimento e entendimento sobre o mundo atual, sobre o tema escolhido, tá? Então pensa aí no seu passo a passo da aula, nos recursos que você vai precisar, pensando no espaço da escola e naquilo que você possui de disponível, sempre de uma maneira criativa. E finalizando, colocando também as suas referências. Então, nessa aula eu utilizei um documento como a BNCC, Base Nacional Comum Curricular do Paraná, ou eu utilizei, por exemplo, um livro didático de filosofia, ou eu trouxe um vídeo do YouTube, ou, enfim, uma série, tá? Então, você vai colocar ali as referências e os recursos dentro do seu plano de aula. O plano de aula geralmente é algo com uma página, ele tem um formatinho que você pode procurar na internet. E aí você vai revisar tudo isso, né? E entregar dentro das normas e das regras da sua atividade de mapa. Tudo bem? Além dessas dicas, eu dou uma outra dica que é: pensa lá e usa nosso material didático de apoio. Essas discussões sobre sociedade e tecnologia ou sociedade, tecnologia e educação, pensando em ética e bioética, estão nas unidades 1 e 4. Então, se você quiser voltar lá para o nosso material didático e ver um pouco mais conteúdo sobre o assunto, fica à vontade também, tá? Uma dica extra é: pense em atividades ou até mesmo dinâmicas que associem a realidade social do seu aluno e leve em consideração os recursos disponíveis na escola e na realidade desse estudante, sem deixar de levar em conta metodologias ativas, tá? Pense sobre isso. Para finalizar, anexe o seu arquivo na atividade, clicar no botão selecionar arquivo, depois anexar o seu trabalho e se certifica de que se trata de um arquivo correto, que é nesse formato aqui. Doc, né? Geralmente é o Word. E clica no botão responder e finalizar para sua atividade ser enviada corretamente. É isso. Qualquer dúvida pode nos procurar e um ótimo trabalho para vocês.